Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Acontece hoje, eu convidei vocês para continuarem com essa leitura comigo pelo livro de Êxodo, que iremos ler hoje a partir do capítulo 1. Qual é a versão da Bíblia que nós estamos lendo? A mensagem. Não gosto da mensagem, não tem problema, lê na tua versão. Importante é que tu leia. Eu não tô aqui para falar qual que é melhor, qual que é pior. Tô dizendo que a Bíblia é o manual de boas condutas e ela é a única responsável por transformar o ser humano de dentro para fora. É verdade, gente. Eu, como uma pessoa que desenvolvo, tenho ferramentas, utilizo de ferramentas, os 4 temperamentos humanos, as 12 camadas da personalidade, utilizo da neurociência, da antropologia, da filosofia, estou estudante de psicologia, tem várias ferramentas que podem sim acelerar o nosso processo de amadurecimento e de crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Mas só tem uma coisa que pode, de fato, transformar o ser humano. E esta coisa está contida aqui. É a palavra de Deus. Até porque só um alguém com letra maiúscula pode transformar alguém com letra minúscula. Não à toa a gente sabe que ferramentas funcionam para uns e não funcionam para outros. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então ponha teu fone aí, se acomode. Eu já estou aqui com a minha creatina, já aqui pronta e preparada para fazer essa leitura com você. Combinado? Então let's bora. Inclusive, preciso dar um outro aviso. Nada do que a Fernanda falar, a opinião da Fernanda, nada pode ser levado em consideração, a não ser as letras daquilo que está escrito. Combinado? Então, bora. Êxodo vai narrar a história de Moisés, principalmente. Ele é o personagem principal dessa história, desse livro. Alguns dizem que foi ele quem escreveu esse livro. E ele vai narrar aqui um pouco do que aconteceu com o povo de Deus no Egito. Tá? A gente saiu da história de José, Abraão, Isaac, Jacó, e agora a gente vai entrar para a história de Moisés e o povo de Deus que ficou por 400 anos escravo de Faraó no Egito. Let's bora! Êxodo 1 diz: estes são os nomes dos israelitas que foram com Jacó para o Egito, cada um com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim são as 12 tribos, são os 12 filhos de Jacó. Ao todo eram 70 pessoas da descendência de Jacó. José já estava no Egito, então José morreu e morreram todos os seus irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel continuaram a ter filhos. Eles eram extremamente férteis e houve uma explosão populacional no país que se encheu de israelitas. Tempos depois, um novo rei assumiu o poder do Egito. Ele nunca tinha ouvido falar em José e, apavorado, falou ao povo: há israelitas demais aqui. Temos de fazer alguma coisa, precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se aliem a algum inimigo nosso numa situação de guerra ou que deixem o país. A solução foi dividi-los em grupos para trabalhos forçados sob as ordens de capatazes. Eles construíram para Faraó as cidades do armazém de Pitom e Ramsés. No entanto, quanto mais os egípcios os pressionavam, mais filhos os israelitas tinham. Havia crianças hebreias por todo canto. Os egípcios ficaram com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barro e a trabalhar pesado nos campos. A sobrecarga de trabalho impunha a eles uma rotina cruel. Corta para, eu quero que você vá comigo agora em Gênesis 15, para você entender por que isso acontece com a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que tinham a promessa de serem herdeiros de tudo que existia na terra. Foi essa a promessa: prosperidade, abundância, plenitude. Para quem? Para a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Mas a gente vê esse povo escravo no Egito, escravo de Faraó, mesmo sendo uma população muito grande. Você vai entender de onde vem isso. Vamos, Gênesis 15, pegou aí, porque eu tô falando aqui que tá tudo conectado. O erro de Abraão
resvelou na descendência todinha aqui até esse povo viver escravo. Vamos ver? Deixa eu pegar aqui exatamente onde é. Aqui, ó, Gênesis 15, versículos 13. Bora. O Eterno disse a Abrão: saiba que seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles. Checking. Eles estão vivendo fora da terra que seria deles, que é Canaã. Eles estão vivendo no Egito. Eles serão escravizados e oprimidos durante quantos anos? 400. Depois disso, punirei os senhores deles e aquela geração sairá de lá carregada de bens, mas vocês não. Você terá uma vida longa e plena e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Você entendeu que, por que o povo ficou escravo de Faraó? Não entendi nada, porque acaba José, o cara ali, né, o homem de Deus, carregando ali cumprimento da promessa. Como é que eles viram escravos assim de uma hora para outra? Não existe de uma hora para outra. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. O que acontece na terra é reflexo do que foi ordenamento divino. Fernanda, de onde você está tirando isso daqui? Tu não leu comigo? Tu não leu. Em Êxodo 1 já começa dizendo que aquele povo ficou escravo numa terra que não era deles. Eles eram estrangeiros e viraram escravos de Faraó. De onde que veio isso? De uma ordenança divina. Lembra do pecado de Abraão, que mentiu e deu a Sara, que era Sarai à época, ao Faraó, porque ele ficou com medo de morrer, então ele disse, é minha irmã, vai lá. Então é minha irmã, vai lá. Dizem, alguns teólogos vão dizer que esse vai lá, ela foi tomada como mulher de Faraó por 12 anos. E Abraão mentiu. Abraão, por ganância, por mentira, permitiu, deixou. Quando Deus se volta novamente falar para Abraão, ele denuncia o erro de Abraão e pune Abraão. Como? Saiba que os seus descendentes vão viver como estrangeiros numa terra que não é deles, serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Então, o que a gente lê em Êxodo, o período em que esse povo ficou escravo, é uma ordenança, é um cumprimento do que Deus, para punir a mentira de Abraão, resvalou, né? Caiu sobre a descendência. Fernanda, o que você quer dizer com isso? Cuidado com o que tu faz, criatura. Cuidado com as tuas decisões. Cuidado com o que sai da tua boca. Ai, mas é só uma mentirinha. Uma mentirinha é pecado. Vai gerar consequência. Não vem com essa historinha, não. Ai, mas eu... Porque assim, ó, foi o meu avô que fez. Pois é, você tá colhendo a coisa que teu avô fez. Aí a família não prospera, todo mundo é traído, adultério, casamento infeliz, falência financeira, doença atrás de doença. Ninguém consegue explicar. Tá aqui, espiritualmente. Espiritualmente é inexplicável. Tá bom? Eu só estou te fazendo esse contexto para você vigiar nas suas atitudes, porque as suas decisões, seus comportamentos, seu pecado vai chegar na sua descendência. Assim como a sua bênção, obediência, caminho reto, dedicação, rendição em Deus, também vai chegar na sua descendência. Não tem a galera que é abençoada, né? O pai, o avô, os netos, todo mundo abençoado. Tudo corre bem? É bênção. Bênção que vai chegar nas gerações. Escrito, gente. Escrito. Estou aqui só dizendo que tá... Entendeu? Tá bom. Bora continuar, porque agora você já entendeu que não deve fazer besteira, porque você não é egoísta a esse ponto, né? Vai pensar nos seus netos. No filho dos seus netos. Vai pensar. Tá bom. Então, o faraó expediu o seguinte decreto. Tô no 22, 15 e 22. Ai, peraí, que eu pulei demais. O rei do Egito teve uma conversa com duas parteiras
dos hebreus, uma chamada Sifra e a outra Puá. Ele ordenou: quando vocês fizerem um parto das mulheres dos hebreus, olhem para saber de que sexo é o bebê. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras tinham um grande respeito por Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado, deixar os meninos viver. O rei do Egito mandou chamá-las e perguntou: por que vocês não obedeceram às minhas ordens? Vocês deixaram que os meninos vivessem? Esse faraó aqui era frouxo, né, gente? Que nem a parteira obedeceu ele. As parteiras responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, porque têm muito vigor e dão à luz antes mesmo que as parteiras cheguem. Deus estava satisfeito com as parteiras e o povo continuava a aumentar, tornando-se muito forte. E com as parteiras honraram Deus. Ele permitiu que elas também constituíssem família. Então o faraó expediu o seguinte decreto: todo menino que nascer deverá ser afogado no Nilo, mas deixem as meninas viver. Não falou só com a parteira, agora ele pôs como um decreto: todo menino que nascer desse povo hebreu vai morrer. Já põe logo no Nilo, já joga no Nilo. Bora, joga tudo no Nilo. E aí a gente vai ver também que esse comportamento de faraó vai ter consequência que a gente vê até hoje, né, gente? O que é o Egito, né? Enfim. Nenhum dos nossos comportamentos passam ileso. Tudo tem consequência. Se não é nessa geração, virá nas próximas. 2. Certo homem da família de Levi casou-se com uma levita. A mulher engravidou e teve um filho. Ela percebeu que se tratava de uma criança especial. Por isso escondeu durante 3 meses. Não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro e impermeabilizou-o com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando por entre os juncos à margem do Nilo. A irmã mais velha do bebê procurou um lugar de onde pudesse observar o que aconteceria. Pouco depois, a filha do faraó chegou ao Nilo para se banhar e suas escravas ficaram caminhando pela margem. De repente, ela avistou o cesto que ainda flutuava no meio dos juncos e mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ele encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: outra observação. Não tem a música? O Joquebed, Moisés não vai morrer. Já viu? Esse é clássico, hein, gente? Se tu não ouviu, sucesso. Sabe o que? Eu sempre achei, gente, que Moisés estava, ó, dentro do cesto, navegando pelo rio Nilo. Falei, gente, Joquebed é uma pessoa de fé, né, minha irmã? Põe a criança de 3 meses num cestinho, põe no rio afora. Que loucura é essa? Que mãe mais maluca, que mãe mais ousada. Se ele não morrer no Nilo, alguma coisa vai acontecer. Só que tá escrito o quê, gente? Ele não tá no rio Nilo, né? Não, ele tá à margem. Tá na beira. Não tá no meio do rio, não. Como eu pensei e como a música sugere. Não, ele tá na margem, na beira. Bem ali bonitinho, ali, ó, protegido. Aí a filha de Faraó, que não tinha filho, observa aquilo e o plano de Deus está armado. Glória a Deus, aleluia, o Senhor tem plano, minha irmã. Tu só precisa de ousadia. E não é para ficar cruzando o braço reclamando, não. É para agir. Entendeu? Aquela mulher, ela criou uma estratégia e a coisa aconteceu porque Deus tinha planos para o filho, para Moisés. Aí, ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: este bebê deve ser dos hebreus. No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela: a senhora quer que eu consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê? A filha do faraó disse: sim, vá. A moça foi e chamou quem? A mãe da criança. A mãe da criança. E a filha do rei disse à mulher: leve essa criança e amamente para mim, eu pagarei você. A mulher levou a criança e amamentou. Ô, gente, o plano era tão perfeito que ela foi receber para amamentar o próprio filho. Vê aí. Eita, glória, esse Deus não... Gente, esse Deus nosso não brinca em serviço, não. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou-a à filha do faraó, que o adotou como filho dela e deu a ele o nome de Moisés. Moisés significa tirado, dizendo: eu o tirei da água. O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo no hebreu, um de seus parentes. Moisés olhou para os lados, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio, enterrando-o depois na areia. No dia seguinte,
Ele voltou ao local e 2 hebreus estavam brigando. Ele disse ao homem que havia começado a briga: por que você está batendo no seu próximo? O homem retrucou: quem você pensa que é para nos dizer que devemos fazer? Vai me matar também como matou o egípcio? Moisés entrou em pânico. Já descobriram o que eu fiz, pensou. O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e expulsaram dali, mas Moisés saiu em defesa delas e ajudou-as a dar água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reu, o pai comentou: vocês não demoraram hoje, por que voltaram tão depressa? E elas responderam: um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e deu para as ovelhas. O homem disse: mas onde ele está? Por que vocês o deixaram ir? Vão chamá-lo para que venha comer conosco. Moisés concordou em ser hóspede daquele homem que deu ao estrangeiro sua filha Zíbora. Já deu a filha em casamento para Moisés. Esse povo era rápido, né, minha gente? Minha gente. Para ser sua esposa. Ela teve um menino e Moisés deu a ele o nome de Gerson, imigrante, dizendo: sou imigrante nesta terra estrangeira. Muitos anos depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sobre o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Deus estava, ó, silêncio. Nem aparecia, nem nada, entendeu? Só que aí, muitos anos depois que morre o rei, Deus ouviu o quê? Os gemidos daquele povo escravo já por muitos anos, passando por dificuldade, né? Sendo perseguido, não podia nem gerar filhos, porque os filhos era decretado morrer. Então esse povo começa a gemer, retornando-se para o Deus deles. 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu e ele nas chamas que saíam no meio de um arbusto. Embora estivessem em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: o que está vendo aqui? Isso é inacreditável, porque o arbusto não é consumido pelo fogo. Eu já tinha corrido. Tu ia ficar olhando para esse arbusto que não é consumido, minha filha? Eu já tinha corrido mesmo e rápido. Que? Um trem que não queima? Não, minha irmã. No deserto. O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio. Menino, além de queimar, não se consumir, o arbusto ainda fala: chama pelo teu nome. Tu ia ficar parada? Ah, minha filha, eu tinha desmaiado. Moisés, Moisés, sai essa voz do arbusto que não queima, da sarça que não se consome. E aí Moisés, já falei para vocês ontem, que quando a palavra de Deus coloca um nome por 2 vezes, é um alerta, é tipo um desperta, sabe? Podia falar do Moisés, né? Uma só vez, mas falou Moisés, Samuel, tá, Marta, então. Quando aparece 2 vezes, é tipo assim, desperta. Moisés, ele respondeu: sim, estou aqui. Gente, Moisés era malucão, hein? Ele ainda responde. Ele responde a sarça que não queima. Enfim. E Deus disse: não se aproxime mais, tire as sandálias dos pés, você está pisando em solo sagrado. Isso aqui é reverência. Não entre na igreja como se estivesse entrando em qualquer lugar, meu irmão. Reverência na casa do Senhor. Ali é solo sagrado. Não pisa no altar se você não tem pureza no seu coração. Se você tá todo errado, em pecado, fazendo coisa que não deve. Aí vai lá ministrar, pega o microfone como se fosse santo. Meu irmão, tu tá atraindo juízo contra tu. Existe uma ordenança. O solo é sagrado, o altar é sagrado. Tu tá mentindo, fofocando, toda errada. E vai, pega o microfone. Tá em adultério e pega o microfone pra ministrar, pra pregar a palavra. Tu não tem vergonha na tua cara, não. Tu tá atraindo juízo pra tu e pra tua descendência. Em nome de Jesus, se corrija. Se conserte. Se arrependa. Deixa o Senhor quebrantar esse coração aí. Essa mente que cauterizou no pecado. Ai, mas nada tá acontecendo comigo. Vigia. Vigia.
Parece que nada está acontecendo. Parece. Escuta. Moisés escondeu o rosto. Aí ele... Não, peraí. Antes, né? 6. E ele prosseguiu. Eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quem é o nosso pai? Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Essa é a nossa... São os nossos patriarcas. Eu sou o seu... Tá. Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e de mel, hoje habitada por cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Gente, não é muito lindo? Ele olha para Moisés. Olha só, Moisés é um assassino foragido. Moisés não é o santo puro, ó. Não. Moisés é um assassino foragido. E Deus desce e se apresenta a este homem, que é um assassino foragido, que foi criado como um bastardo no palácio. Deus não está olhando para aquilo que você fez, Ele está olhando para a intenção do seu coração em se consertar, em se corrigir, em se deixar ser usado. Porque Deus ama aquele que se deixa repreender e se conserta. Ai, porque crente é tudo ex. Eu glorifico ao Senhor que eu sou ex alguma coisa. Porque Ele, na sua misericórdia, Ele me ama como ninguém foi capaz de me amar, mesmo eu tendo feito tudo que eu fiz na minha vida. Assim como Ele olha para Moisés e Ele diz: eu escolhi você. Eu não quero saber o que você fez, Moisés. Eu sempre estive lá. Inclusive eu que coloquei você no palácio. Fui eu que te coloquei lá para você ampliar a tua mente, né? Dizem algumas pessoas, alguns pregadores falam que Deus tem o plano de tirar o hebreu Moisés do povo para que a mentalidade dele não fosse uma mentalidade escrava. Justamente porque para ser um libertador do povo do Egito, ele precisava ter uma mentalidade de príncipe, não de escravo. Mas veja, demorou 40 anos. Foram 40 anos no palácio, mas 40 anos para Deus vir e falar: eu te escolhi. Bora, continuar a história. Moisés retrucou: mas por que eu? O que te faz pensar que posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: eu vou com você e a prova de que fui eu quem o enviou será esta. Depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão um culto aqui mesmo neste monte. Moisés disse a Deus: suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. E eles me perguntem: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus disse a Moisés: eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Lembra? Moisés não foi criado ouvindo as histórias de Deus, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele foi criado no palácio. Ele foi criado como príncipe egípcio. Ele não tem as histórias que o povo hebreu todos ouviram sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó. Ele não conhece esse Deus. Por isso ele faz essa pergunta. Mas sabe o que é mais bonitinho aqui? É que ele pergunta: por que eu? Como pra, né? Porque às vezes a gente faz esse tipo de pergunta pra ser elogiado, não é verdade? Fala a verdade. Por que você me escolheu? Aí a pessoa fala: porque você é maravilhosa, porque você é isso, porque você é aquilo. Deus simplesmente ignora essa pergunta, porque Deus não tem obrigação de te dar todas as respostas. Simplesmente lide com isso. Diga que eu sou. Deus prosseguiu, diga aos israelitas: o eterno Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Por que Deus está orientando Moisés a falar sobre Abraão, Isaac e Jacó? Porque eles conhecem a história como povo de Deus.
Meu nome sempre foi esse e é assim que sempre serei conhecido. Agora vá. Reúna os líderes de Israel e diga a eles: o Eterno, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, apareceu a mim e disse: vi o que está acontecendo com vocês no Egito, resolvi tirar vocês da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus, terra que mana leite e mel. Acredite em mim, eles darão ouvido a vocês. Então você e os líderes de Israel irão até o rei do Egito e dirão: o Eterno, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Precisamos de sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro, e ali prestaremos culto ao Eterno nosso Deus. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que seja obrigado. Por isso, vou interferir e atingir o Egito em seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com os meus milagres e depois farão questão de mandá-los embora. Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinha e os hóspedes de sua casa objetos, prata e ouro, joias e roupas, e vocês as porão em seus filhos. Vocês vão deixar os egípcios sem nada. Mais uma vez a promessa se cumpriu. Primeiro, escravo numa terra estrangeira. Mas vocês serão livres e não irão de mãos vazias. Gênesis 15 está se cumprindo 100%. E por que que Deus, diferente do que ele fez com Abraão, ele tem que explicar todo o plano para Moisés? Porque Abraão não é igual a Moisés. O jeito que Deus fala com a Fernanda não é igual o jeito que Deus fala com Vanessa, com Dani, com Ivonete. Porque eu não sou Ivonete, eu não sou Dani, eu sou a Fernanda. A gente tem mania de achar que Deus fala sempre do mesmo jeito com todo mundo. Não, Deus nos fez de forma individual e singular. O jeito que Deus fala com Abraão, sai da terra e vai para a tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele não fez nenhum detalhe do plano para Abraão. E Abraão, sendo fleumático, simplesmente levanta acampamento e vai, sem questionar. Moisés não. Moisés precisava de detalhe. Moisés precisava de um plano completo. Moisés precisava que aquilo fizesse sentido dentro dele para que ele tomasse a atitude de obedecer. Por que a gente tem mania, né? Ó, creatina. Por que a gente tem mania de fazer com que Deus seja mais humano do que divino, né? Deus não age como o homem age, minha gente. Ele utiliza de forma específica com cada um e isso é maravilhoso. Se nós utilizássemos de forma específica com cada um, nossos relacionamentos seriam bem melhores e bem mais fáceis. Vai por mim. Se você utilizasse, pelo menos, tá? Considerasse o estudo dos temperamentos para lidar com as pessoas, você teria muito mais sucesso do que você tem tido hoje, desconsiderando, falando com todo mundo como se todo mundo fosse igual. Mas é um papo para outra live. 4. No entanto, Moisés previa uma dificuldade. Resistente, né? Rígido, comportamento de o quê? De não gosto de mudança, me deixa aqui como eu tô, eu quero é desaparecer do mapa mesmo. Eles não vão confiar em mim. Olha o que ele faz. Ele volta com quem ele é humanamente. Mas Deus não está olhando para Moisés como ele é humanamente, está olhando para o Moisés libertador. Volta. Não vão acreditar numa palavra sequer, eles vão dizer, o Eterno apareceu a você. Tipo assim, por que a você? Que nada. A você? Não. Ele é o meu Deus. Você foi criado como um príncipe. Não, você não. Deus jamais apareceria para você. E é assim que o ser humano faz. Reduz Deus como se ele fosse gente. Deus não é gente. Amém, gente? A gente precisa entender isso. Moisés é melancólico. Então o Eterno diz, há evidências, tá? Claramente ninguém esteve com Moisés para fazer uma análise individual, mas há evidências da história de que ele tenha um perfil melancólico. Então o Eterno disse, o que é isso em sua mão? Uma vara, jogue-a no chão. Moisés obedeceu e ela se transformou numa cobra. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. O que Moisés tinha? Medo. Ele estava transparecendo ao Senhor medo. Medo de não ser acolhido, medo de não ter crédito com aquele povo, medo. O que Deus faz? Cura Moisés no medo.
pega uma vara, transforma numa serpente, numa cobra, e fala para Moisés, já que você tá com tanto medo dentro de você, agora põe a mão na serpente, põe a mão na cobra. Olha que coisa mais maravilhosa, a pedagogia de Deus. Aquilo que você sente, o Senhor tem prazer em eliminar. É medo? Ele elimina o medo. Pega aí. Pega na cobra. E aí ele manda, né? Moisés, pega vara em sua mão, assim eles vão acreditar. Tá. Ele tratou logo de ficar fora do alcance dela. O Eterno ordenou, pegue na cauda. Assim, e ele fez isso. E a cobra voltou a ser uma vara em sua mão. Curou o medo de Moisés. Assim eles vão acreditar que o Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó apareceu a você. O Eterno disse ainda, põe a mão por baixo da camisa. Ele obedeceu. E quando retirou a mão, viu que ela havia ficado leprosa, parecida com a neve. O Eterno ordenou, ponha a mão de novo por baixo da camisa. Ele fez isso e quando retirou a mão, ela estava saudável como antes. Por que ele faz isso, né? Esse ato de põe a mão debaixo da sua camisa. Era o coração de Moisés que estava adoecido. Como é que um libertador poderia ter uma mentalidade de medo e um coração adoecido com as lutas que ele tinha vivido em toda a sua trajetória? Um coração de bastardo, um coração de um adotado, um coração assim carrega a raiz de rejeição. O que Deus faz? Põe a mão no seu coração, ou seja, põe a mão debaixo da sua blusa, põe a mão no seu peito. Quando ele tira, essa mão representa como estava o coração de Moisés. Com raiz de rejeição, por ter sido criado bastardo, por não pertencer nem lá nem cá. Essa confusão mental quando a gente não tem raiz. Quando a gente não tem um lugar de pertencimento para dizer eu sou isso. Moisés tinha todas essas crises dentro dele. Eu e você também carregamos muitas crises dentro de nós. Mas quando Deus quer nos usar, Ele faz o quê? Ele nos prepara para este lugar. Por isso que Ele separou Moisés durante 40 anos. 40 anos de deserto para Deus chegar e começar a querer falar com Moisés, porque ele seria o libertador. Então esse coração estava doente, esse coração estava carregando todas as mágoas, todas as rejeições, todas as dificuldades que ele tinha passado. O Senhor põe a mão no coração, sai leprosa, mas logo acontece o quê? Saúde. Quando retirou a mão, ela estava saudável. É lindo demais. Se eles não acreditarem em você, nem se convencerem com o primeiro sinal, vão acreditar depois do segundo. Mas se mesmo depois de ver os 2 sinais ainda não acreditarem nem derem ouvidos à sua mensagem, tira um pouco da água do Nilo e derrame-a sobre a terra. A água que você derramar se transformará em sangue quando tocar o chão. Moisés apresentou outra dificuldade ao Eterno. Por favor, Senhor, eu não sei falar bem. Nunca tive jeito com as palavras, nem antes nem depois de teres falado comigo. Eu gaguejo e sou inseguro para falar. Aqui está uma das maiores evidências que a gente acredita a ele um perfil melancólico, porque ele tem uma introversão, ele tem dificuldade de expressão, ele tem dificuldade de colocar as palavras. Um colérico geralmente é muito eloquente. Então, é uma das evidências que ele é introvertido, portanto, melancólico, tá? E aí ele diz, eu gaguejo, eu sou inseguro para falar. E o Eterno disse, e quem você pensa que fez a boca do homem? Quem fez alguns mudos, outros surdos, os que enxergam e os cegos? Não fui eu, o Eterno? Por isso vá, eu estarei com você e com sua boca. Estarei ao seu lado, ensinando o que você deve dizer. Moisés insistiu, por favor, Senhor, manda outra pessoa. Bem melancólico, né, gente? O melancólico, você tem que falar, mas você é bom, você é excelente, você é competente, você é capacitado, você é a pessoa perfeita para isso que eu quero que você faça. E com esse nível de exigência que o melancólico carrega na sua natureza, extremamente autocrítico, ele vai levantando várias justificativas para não dizer sim para o projeto, para não assumir a proposta. E aí, né, Deus, tendo formado Moisés desse jeito, já conhecendo, vai quebrando todos os argumentos dele. O Eterno irritou-se com Moisés, não é assim? O melancólico vai dando desculpa, se diminuindo, colocando outras pessoas como opção, até que a pessoa se irrita. É você, pronto, acabou. Aí ele aceita.
O melancólico, ele tem essa tendência de querer agradar. Então, quando ele viu que a pessoa ficou irritada, aí ele fala, tá bom. Ó, mas se eu não conseguir, eu te devolvo. Geralmente já dá uma dessa, né? Se eu não der conta, eu vou desistir, tá bom? Tudo bem? Então tá tudo bem. E aí Deus se irrita com Moisés. Você não tem um irmão chamado Arão, o levita? Ele tem jeito com as palavras e fala bem. Tenho pra mim que Arão é sanguíneo. E neste exato momento ele está vindo para encontrar com você. Quando o encontrar, ele vai ficar feliz. Então você dirá a ele o que disser. A ele o que dizer. E eu estarei presente na hora em que você falar com ele, quando ele falar e com ele, você falar e com ele quando ele falar. Tá difícil aqui. Vou instruí-lo em cada detalhe. Ele falará ao povo em seu lugar. Ele fará o papel da sua boca, mas você é quem decidirá o que deve sair dele. Por isso que eu falo, todo melancólico precisa de um sanguíneo, gente. E vice-versa. Porque um vai na ordem, planejado, organizado, estruturado, vai aqui no bastidor, e o outro vai só falando, expressando, comunicando. Sanguíneo é maravilhoso para andar perto de um melancólico. Ele fará o papel da sua boca, mas é você quem decidirá o que deve sair dela. Agora fique com essa vara, porque você precisará dela para realizar os sinais. Moisés voltou para a casa de seu sogro, Jetro, e disse, preciso voltar para os meus parentes no Egito. Quero ver se ainda estão vivos. Jetro respondeu, vá em paz. E o Eterno disse a Moisés e Midian, pode voltar para o Egito. Todos que queriam matar você já morreram. Moisés pôs sua esposa e seus filhos sobre um jumento e iniciou a viagem de volta para o Egito. Todo esse tempo levava na mão a vara de Deus. O Eterno disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, prepare-se. Todas as maravilhas que farei por seu intermédio acontecerão na presença do faraó, mas farei que ele fique irredutível e não deixe meu povo sair. Você deverá dizer ao faraó, esta é a mensagem do Eterno, Israel é meu filho mais velho. Eu disse a você, liberte meu filho para que ele me sirva, mas você se recusou a libertá-lo, por isso vou matar seu filho mais velho. Eita! Na viagem de volta, quando acamparam para passar a noite, o Eterno encontrou Moisés e tentou matá-lo, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou a dobra de pele que recobria o pênis de seu filho e com ela tocou os órgãos genitais de Moisés. Ela disse, você é um marido sanguinário para mim. Então o Eterno o deixou. Ela usou a expressão marido sanguinário por causa da circuncisão. Que loucura, né, gente? Essa parte aqui é bem esquisita, né? O Eterno falou a Arão, vá se encontrar com Moisés no deserto. Ele obedeceu. Encontrou o irmão no monte de Deus e o beijou. Moisés transmitiu a Arão a mensagem do Eterno e falou dos sinais que, por ordem dele, iria realizar. Então Moisés e Arão reuniram todos... Eu fico imaginando Arão sanguíneo, gente. Mesmo, cara, vamos, vai ser maravilhoso. Deixa comigo, eu falo com o povo. Eu gosto de imaginar, eu gosto de contar as histórias assim, imaginando o personagem, sabe? Então Moisés e Arão reuniram-se com os líderes de Israel. Arão fez um relato de tudo que o Eterno havia falado a Moisés. Arão contou a história como se ele tivesse ouvido Deus, gente. Eu tenho certeza. Por quê? Porque ele convenceu esse povo. Quem como um sanguíneo para convencer, para levantar, para pôr esse povo animado? Ah, menino, Deus escolheu direitinho. Porque Deus não erra, amém? Havia falado a Moisés que realizou os sinais já mencionados diante deles. O povo acreditou que o Eterno estava preocupado com a situação dos israelitas, sabia da opressão que sofriam. Depois de escutar a mensagem, eles se curvaram e adoraram. Paramos por aqui, né? Porque já deu, né? Já deu de história de Moisés e Arão. Gente, nada é aleatório na palavra de Deus. Na dica. Nada. E eu gosto muito de frisar isso com você. Deus não é um Deus que age com a gente como se a gente fosse seriado, sabe? Todo mundo igual. Então eu vou agir com a Fernanda e do jeito que eu ajo com a Fernanda, eu vou agir com todo mundo. O jeito que eu falo com a Fernanda, eu vou falar com a Joana e elas vão fazer do mesmo jeito. Não é assim que Deus faz. Deus te conhece como nem você se conhece. Todos os seus dias já foram traçados por Ele. Salmo 139 vai dizer que Ele não teve pressa na criação de nenhum de nós. Então Ele sabe como Ele acessa o seu coração. Mas sabe o que é mais importante? É que Ele enxerga os seus medos e quando Ele quer te usar, Ele te cura de todos eles. Ele te fortalece, porque é na sua fraqueza que Ele aperfeiçoa a missão, a função que Ele te deu nessa terra. Você nasceu com algo sobrenatural sobre a sua vida. Você não está aqui para viver essa vida como se não fosse nada importante.
uma pessoa que você toca, um olhar seu, um abraço seu, um sorriso seu, é plano divino para que uma pessoa possa ser reencontrada em Deus. Então, assim, não se compare. O tempo é de Deus, o jeito que Ele faz. Às vezes o seu ministério é a sua casa, o seu ministério é a sua família. Às vezes o que Deus vai fazer em você para que outras pessoas possam conhecê-lo. Então, assim, a sua história não se perde, amém? Eu amo que Deus tenha me escolhido para ser mãe da Aurora. Por quê? Porque eu tenho absoluta certeza que os padrões, né, que a gente enxerga num filho adotivo, que é rejeitado, que é rebelde, que é isso, que é aquilo, eu já tenho declarado e quebrado no mundo espiritual, desligado toda a relação dessa ordenança, né? E eu sei que a Aurora, ela veio com um propósito que é dela, e que ela vai viver e que vai cumprir esse propósito que é dela, e que eu vou assistir esse propósito se cumprir como uma mãe que ama e que vai aplaudir a história dela, porque a história é dela. Então, assim, às vezes a gente fica se comparando. Por que eu sofri isso? Por que eu passei por isso? Né? Por que Deus não viu a minha história? Deus não viu o meu sofrimento? Ele viu tudo. É que precisava que você passasse por isso. Para que Ele, no momento certo, quando Ele te encontrar, Ele possa curar tudo que você tem aí de ferida. Para que você possa ser um testemunho. É isso, minha gente. Não é lindo que um hebreu, que foi criado como egípcio, seja a pessoa que vai libertar aquele povo? Não é lindo isso? Eu acho maravilhoso. Deus não erra, Deus não falha, amém? Fique em paz com a sua história, porque parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no final tudo vai fazer sentido. Beijos e até amanhã.